Oi gente, nesse vídeo eu vou fazer substrato para as minhas suculentas. Bom gente, eu vou começar esse vídeo mostrando então algumas comprinhas lá do Garden, como essa caixinha aqui, que foram algumas coisinhas que eu comprei que não vieram na sacola. Mas eu vou começar mostrando primeiro as coisas para mim fazer o substrato que eu comprei por lá. Essa sacola aqui tá recheada de coisa para mim fazer o substrato. E tem umas coisinhas que eu comprei também para usar pela primeira vez. Acho que vocês vão até estranhar porque não tá com muito tempo que eu fui lá comprar coisa para fazer substrato. Mas é porque como agora eu tô com muita suculenta por aqui, vai substrato muito rápido, tenho que fazer muitos replantes. Então eu sempre compro pouca quantidade de componente para me preparar substrato e aí acaba rapidinho. E aí eu tenho que comprar mais e fazer mais substrato. Então é um ciclo que parece que não tem fim. Mas eu prefiro preparar o meu substrato, adicionar os componentes que dão certo por aqui. E aí testando o que deu e o que não dá certo. Mas começando com os componentes aqui para fazer o substrato, eu comprei palha de arroz carbonizada, tenho gostado bastante de usar. E das últimas vezes que eu fui lá eu preferi comprar o pacotão grande desse jeito do que comprar aqueles pacotinhos de R$3 que eu comprava, porque acaba rendendo mais. Perlita, que também é outro componente que eu não vivo mais sem. Quando eu não usava perlita no substrato, eu pensava que nem ia ser tudo isso, mas é muito bom. É tudo isso que dizem mesmo. Ela deixa o substrato bem soltinho. E eu comprei também esse potinho aqui de NPK. Eu peguei numa numeração diferente dessa vez. Geralmente eu compro 10, 10, 10. Esse aqui é o 4, 14 e 8. Vamos ver se ele vai ser bom. Da última vez que eu comprei adubo lá, eu tinha comprado Basacote. Mas eu não gostei tanto dele porque o adubo que tem dentro da cápsula, ele desmancha e a cápsula fica ali. Diferente desse aqui que ele desmancha por completo. E eu comprei dessa vez um saquinho de substrato pronto. Tinham vários substratos lá, eu acabei escolhendo esse daqui. Mas não sei se ele vai ser tão bom porque tem aqui escrito na embalagem que é para suculentas, cactos, ervas e bonsai. Então não sei, ao meu ver, quando um substrato foca assim em tantas coisas, ele não é tão bom para uma coisa só específica. Não acho que um substrato para suculentas vá ser bom para ervas medicinais, por exemplo. Mas vamos ver no que vai dar. E eu comprei também um pacote de caqueira de telha. Essa aqui eu tô muito ansiosa para testar. É a primeira vez que eu vou usar de cobertura em algum vaso. E eu acho que vai ficar bem bonito, ainda mais nos vasinhos que eu comprei. Bom, e agora voltando para a caixinha lá do começo, essas aqui foram as coisas que não vieram na sacola, por motivos óbvios. Eu comprei esses dois vasinhos aqui de barro, foram os primeiros vasinhos que eu comprei lá, os vasos de barro, já comprei vaso de plástico. Eu achei num preço bem bom, não sei se é um vaso na verdade, ele vem com essa etiqueta de pássaro, não sei se é um comedouro de pássaro, mas eu vou tentar furar, vamos ver no que vai dar. E eu achei bem barato na verdade pro tamanho dele. Acho que vai ser perfeito, ainda mais para as equivérias, para algumas equivérias que não crescem tanto. E vamos medir aqui pra gente ver o tamanho deles. Eles não são tão grandes, então acho que não vai precisar de camada de drenagem. Vocês podem ver aqui 15 centímetros de diâmetro, ou então se a gente não contar as bordas, fica aí uns 13 centímetros. A borda dele é bem grossinha. E de altura tem aí 7 centímetros, então não é um vaso tão grande, mas eu achei que compensou por o preço que foi. E agora falta decidir quais suculentas que vão ir nesses vasinhos aqui. Eu acho que em um deles eu vou plantar a minha Echeveria Beatrice. Mas acho que vaso de barro assim é bom plantar suculentas mais chatinhas, mais sensíveis com água, né? Porque como o vaso é poroso, ele acaba retendo o excesso de umidade no substrato e aí tem menos perigo das suculentas apodrecerem. Mas eu achei lindos demais esses vasos e acho que qualquer suculenta que eu plantar aqui vai ficar maravilhosa. E agora uma suculenta que é de lei eu ir lá e não voltar sem nenhuma suculentinha pelo menos. Eu comprei esse vasinho aqui com a Graptoveria jadeíta. Não tinha ela ainda. Ela veio com 3 mudinhas, mas essa daqui acabou quebrando no caminho. Desde a outra vez que eu fui lá eu fiquei namorando com os vasinhos de jadeíta que tinham lá. E dessa vez eu decidi trazer essa. Na verdade eu saí de casa pensando em comprar lá o coração emaranhado variegata. Mas aí eu achei ele meio feinho dessa vez. Acho que ainda eram os mesmos daquele dia. E aí eu acabei trazendo esse vasinho aqui de jadeíta. Foi até bom por um lado, porque ela foi metade do preço do coração emaranhado variegata. Tem muita coisa para mostrar para vocês. Tem várias florzinhas por aqui. Olha só as flores da minha íris da praia. Quanta florzinha aberta hoje. Eu acho a flor dela muito bonita. Pena que ela abre e fecha no mesmo dia.
E falando em flor, nesse vasinho tem uma suculenta florida que é o Sedum burrito. Olha só que lindinho que ele tá. Tá começando aí a abrir. Já tá os botões bem formadinhos. Acho que mais uns 3 ou 4 dias já tá aberto as florezinhas dele. E eu fico toda boba quando tem suculenta florida por aqui. Olha só essa haste floral da Echeveria adorne. Que lindinha essas florzinhas amarelas dela. E agora vamos para o substrato. Vou preparar o substrato nessa caixa aqui. E agora os componentes que eu vou usar perlita expandida. Essa aqui não é tão fina, mas ela também não é tão grossa. Palha de arroz carbonizada, que eu tenho usado bastante nos últimos substratos que eu fiz, desde que eu vi que lá no Garden vendia, na verdade, que eu tenho usado ela. E já faz um tempo que eu parei de usar terra vegetal, mas dessa vez eu vou testar colocar um pouquinho de substrato pronto. Comprei esse aqui, nunca usei, vai ser um tiro aí no escuro, mas eu espero que dê certo. E eu vou usar carvão triturado. Esse aqui deu um pouquinho de trabalho porque eu comprei o saco de carvão normal para churrasco e eu lavei o carvão, triturei, depois peneirei para tirar o pó. Essa é a primeira vez que eu fiz isso e eu vou ver se vai dar alguma diferença. E para medir isso tudo, eu não costumo medir, eu sempre faço no olhômetro, mas dessa vez eu vou usar de medida um vasinho desse, que é um vaso número 14. Então, esse aqui é basicamente os componentes que eu vou usar no substrato que eu vou preparar hoje. Vai ser a primeira vez que eu vou testar essa mistura, então já fica aqui registrado se der certo, se não der certo também. Vocês sempre me perguntam qual o substrato que eu uso, como que eu faço meu substrato, então nunca tenho a resposta certa porque eu sempre tô mudando meu substrato, eu sempre preparo de um jeito diferente com o que eu tenho aqui, sempre dou uma adaptada em alguma coisa que tá faltando, alguma coisa que não tem, e eu acho que o mais importante é você observar o clima da sua cidade, você ver o que você tem acesso, o que você pode comprar, o que você pode adaptar, o que você pode adicionar, o que dá certo pra você, o que não dá certo pra você. Algumas pessoas usam humus de minhoca, algumas usam esterco, eu não uso, então o substrato varia muito de pessoa para pessoa e do clima da sua cidade também. Então você tem que ver se a sua cidade tem um clima mais seco, se tem um clima mais úmido. Aqui na minha cidade, por exemplo, o clima é muito louco, então agora na primavera, por exemplo, nesse mês de setembro, o dia é muito quente, muito abafado e aí de tarde cai uma chuvona, uma tempestade mesmo, praticamente todo dia de tarde. No mês de junho e julho, de um inverno aqui típico, em um ano de inverno normal, faz muito frio, passa aí o mês todo chovendo, sem o sol nem sair do lado de fora. Então é muito complexo eu falar que um substrato específico vai dar certo para você, porque são muitos fatores envolvidos. Mas é o que eu falo, vai testando, que uma hora você vai achar uma receita de substrato que vai dar certo pra você. Que nem eu já mudei muito meu substrato. Até um tempo atrás meu substrato era terra vegetal, carvão triturado e vermiculita. Totalmente nada a ver com o substrato que eu uso hoje em dia. Não era um substrato necessariamente ruim, mas não dava muito certo pro clima daqui. Então as suculentas apodreciam muito. Elas não eram feias, mas aparecia muita cochonilha, ficava muito úmido por muitos dias. Eu tô sentindo que esse substrato assim com esses componentes mais tem funcionado por aqui. E as suculentas têm gostado bastante também, até as pragas diminuíram. Agora uma pausa para o momento ASMR do vídeo, abrindo a embalagem de palha de arroz carbonizada. Eu adoro esse som. Mas agora vamos lá pra perlita então. Se vocês forem mexer com perlita, tomem muito cuidado com esse pó aqui dela. É sempre bom usar máscara ou ficar num lugar bem ventilado, bem arejado, como eu tô aqui fora. Então eu coloquei as 2 medidas de perlita, mas eu achei que ficou com muita perlita. Se eu fosse fazer de novo, eu com certeza colocaria só uma medida de perlita
para não ficar com tanta perlita assim. Então eu decidi adicionar mais uma medida de carvão, mais uma medida de palha de arroz carbonizada. Mas de qualquer maneira eu queria que tivesse como vocês sentirem a textura desse substrato para vocês verem como tá bem levinho, bem soltinho. Quando eu falo bem levinho, é bem levinho mesmo. Os últimos substratos que eu tenho feito, na verdade, eles são bem levinhos. Eu sempre armazeno eles num balde de 20 litros e fica bem levinho, mesmo o balde estando bem cheio. Como são materiais que não são tão densos, o substrato fica mais levinho. Diferente quando eu usava terra vegetal e carvão triturado, que o substrato ficava bem pesado por causa da terra vegetal. E agora a hora da verdade, que é você apertar aqui o substrato. Vocês podem ver que eu posso fazer a força que eu fizer, que ele não vai compactar, que ele não vai formar um torrãozinho. E eu tô achando que vai dar bom, hein? Gostei bastante de como esse substrato ficou. Dessa vez eu troquei um componente que era o pó de coco, que eu usei em alguns substratos. Dessa vez eu troquei por o substrato pronto. E sem contar o pó do carvão também que eu peneirei. Deu trabalho que só. Mas agora eu vou passar todo esse substrato aqui para um balde e já volto. Bom, então já tá aqui meu substrato aqui no balde de sempre, no balde preto. Aquela quantidade que eu acabei de preparar deu um pouquinho mais de meio balde. E agora, com o restante dos componentes que eu tenho aqui, eu vou fazer outra quantidade dessa aqui para eu guardar um balde cheio. Já falei pra vocês que gosto bastante de armazenar substrato e já ter pronto por aqui. Bom, gente, mas então o substrato ficou assim. Então fica aqui o registro pra gente ver se vai dar certo ou não. Mas eu acho que vai dar sim. Em breve eu posto o vídeo plantando as suculentas nos vasinhos de barro. Vamos ver aí qual suculenta que eu vou plantar em qual vasinho. Se vai dar certo furar ou não, sem furadeira. Eu sei que em algumas cidades é difícil encontrar alguns componentes assim como a perlita, vermiculita, palha de arroz carbonizada. Mas o carvão vegetal é bem fácil de encontrar. Dá pra você triturar em casa, como eu faço. E o carvão em si já dá um up em qualquer substrato. Bom, mas então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.